Aí nós combinamos de dar a oportunidade também para a igreja, a gente fazer uma entrevista com ele sobre o trabalho missionário entre os indígenas, né? Vai se apresentar daqui a pouco e falar do trabalho indígena. E aí, quem quiser fazer perguntas também, os juniores, e vocês vão ver que não só no trabalho indígena, mas a conversão do nosso irmão foi algo, o que ele viveu também, né? Foi algo muito forte também, da graça de Deus sobre a vida dele, né? Mas eu gostaria de lembrar o versículo da nossa conferência, que está escrito ali, né? Todo verdadeiro cristão é um missionário, e o versículo é Mateus 28, 19a, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nações no grego é etnias. Então, dentro do Brasil há várias etnias, várias nações dentro de uma nação só, né? E lá em Apocalipse está escrito que adorarão ao Cordeiro de Deus de todas as povos, raças, línguas e nações, né? E etnias. Então, todas as tribos estarão lá no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus querido, pela oportunidade de ouvirmos aqui o nosso irmão José Ademir, pastor, ó Deus, missionário. Obrigado pelo que ele tem feito, ó Deus, no trabalho missionário, juntamente com a sua esposa Eunice, sua família. Pelo que o Senhor tem feito na vida deles e através deles, ó Pai. Que o Senhor use o teu servo, continue, ó Deus, a usá-lo no trabalho missionário, ó Deus, e abençoa, ó Pai, o teu povo, a tua igreja em toda a face da terra. E que nós, como igreja, possamos estar unidos juntos, sendo uma igreja missionária para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pastor Ademir, se apresente, fale aí um pouco da sua história para nós. Bom dia, irmão, graça e paz a todos. Bom dia. Tchau. Bom dia. Então, começamos ontem nossa conferência missionária e falamos ontem sobre nosso compromisso, nosso envolvimento com a obra missionária, que cada cristão é responsável por isso. Se você é convertido, se você é nova criatura, você não pode escapar desse privilégio de você ser um missionário. Missionário, ele prega o evangelho onde ele estiver. Começa em casa com a família, evangelizando, como eu fiz assim, e muitos fizeram assim também, dessa maneira, os vizinhos, os amigos, e depois vai até os confins da terra, levando o evangelho. A quem está carente, necessitado de ouvir essa palavra de Deus que transforma, que muda vidas. E aqui rapidamente, só para a gente começar com a palavra de Deus, falando aqui um pouquinho, os irmãos conhecem muito bem o apóstolo Paulo. Era um cruel, um homem mau, designado com a função de matar crentes e prender crentes. E fazia isso com muito prazer. Ele prendia e matava crentes com aquele impulso o ministério que ele tinha era esse. E ali matou muita gente, prendeu, vivia trabalhando em prol de destruir a obra de Deus, mas não conseguiu. Então o apóstolo Paulo foi um homem muito cruel, ele defendia a sua religião, e aí ele odiava os cristãos porque tinha um Cristo Jesus que ele não confiava nele, não acreditava nele, que ele era salvador, então ele, do outro lado da moeda, ele era perseguidor. E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, como as coisas mudaram. As coisas mudaram muito na vida dele. E aí teve um encontro com Jesus, lá em Damasco, naquela estrada. Ele vinha com o objetivo, vinha com cartas na mão, para levar até Damasco e ali prender os cristãos. Só que antes de entrar em Damasco, teve um encontro. Jesus encontrou, ele foi transformado ali, levado para Damasco, e no versículo 15 de Atos 9, diz o seguinte:
Mas o Senhor lhes disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Interessante nessa palavra. Ele perseguia, ele matava crentes e agora é perseguido. E Jesus deixou bem claro: ele agora vai sofrer pelo meu nome. Então, o pecador que não é convertido, ele é assim mesmo. Ele persegue, ele não gosta de Jesus. E aí, quando é encontrado por Jesus, ele é transformado. E Paulo, como os irmãos bem sabem disso, ele foi o maior missionário da geração dele. E até hoje, né, até discutem isso, os teólogos, que ele foi o maior missionário, foi ele até hoje, apóstolo Paulo. Mas antes disso, ele era um homem cruel. Ele tinha prazer em derramar sangue do ser humano. Então, essa é a vida missionária. A vida missionária é privilégio, é algo que a gente tem paixão por isso, uma alegria imensa no coração de poder servir a Jesus. Porque o que fez por nós, meus irmãos, é algo muito, muito importante. Ele nos perdoou, nos lavou com seu sangue, e hoje somos pessoas que trabalham em prol do reino de Jesus. Então não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada que seja mais importante do que servir a Deus. Não tem. Não existe isso aqui na Terra. É o melhor investimento na vida de uma pessoa é ser missionário. E você é missionário nessa manhã. Se você é convertido, você é cristão verdadeiro, você é missionário. E seu papel é esse. É levar o nome dele a ser conhecido. E vamos trabalhar juntos nesse objetivo, né? De levar esse nome a ser conhecido em todo mundo, até os confins da terra. E Paulo depois fez isso. Ele pregou o evangelho onde ele chegava. Não tinha lugar onde ele não pregava. Para reis, para gente comum, pessoas comuns, ele pregou o evangelho. Então, nossa vida é essa agora. Então, é mais ou menos esse aspecto aqui que eu vou falar um pouquinho hoje de manhã com vocês. Que o missionário deve levar o evangelho em todo lugar. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter pessoas contra nós? Vai. Isso é comum acontecer. Se você é cristão verdadeiro, não está sendo perseguido, então avalie sua vida. Algo está errado. Não está bem a sua vida com Deus. Porque não tem como um cristão ser perseguido. Não tem como. É impossível isso. Cristo me libertar, me dar vida e eu continuar do mesmo jeito. Porque quando ele abre a boca e fala de Jesus, alguém vai ser contra você. Não tem jeito. O apoio vai ser pouco na sua vida. Então precisamos entender isso, que o cristão é perseguido. Muitas vezes é morto por causa de Jesus, ele é preso, desqualificado muitas vezes, humilhado. E assim é a vida missionária. Né? Os irmãos têm ideia, eu fui expulso de uma tribo, no Amazonas. Fomos escorraçados mesmo, humilhados lá. Sem prova alguma contra nós. Fomos expulsos da aldeia. E quase iríamos sendo presos pela Federal. Polícia Federal. E eu até hoje, nunca mais aquela tribo foi aberta para levar o evangelho. Está fechada até hoje. Uma perseguição dos antropólogos ateus, né? Diz, não, deixa o índio lá, o índio está muito bem, não precisa de incomodar o índio. Mesmo que eles estavam lá morrendo de malária, e os missionários estavam lá acudindo, né? Mas, conversando ontem com o pastor Ademir, a história é longa, né? Mas fala aí para nós, pastor, como foi a sua conversão e o seu chamado transcultural? Então, antes da minha conversão, a minha família, eu tinha 13 irmãos, né? E lá em Pernambuco, onde eu nasci e me criei, a minha cidade que eu nasci e me criei, lá ainda hoje é 95% católica, a cidade. 95%. Você na cidade lá é cheio de imagem, de escultura. Grandes, né, nas praças.
Lá tem 4 igrejas católicas na cidade. Então, a minha mãe, ela era líder de um grupo católico na igreja católica. Ela trabalhava muito lá. E aí meus irmãos pequenos, tudo criança, levavam tudo para a igreja, né? Fui batizado, crismado, tudo aquilo que se passa, né? E a gente ia para a procissão madrugada, 4 da manhã. Aí vinha aqueles padres importantes que chegavam na cidade lá, a gente saía, tudo descalço, né? Tudo de roupa branca, 4 da manhã, aí levava todo mundo da família. Minha mãe era quem puxava a gente, né? Para isso. Meu pai não era tanto católico não, mas minha mãe era. E aí a minha vida foi essa, né? E a minha família odiava crente, né? Odiava cristão. Ela passava na igreja evangélica lá, ela xingava, e ela ensinava pra gente em casa, olha, não passa naquela igreja, viu? Não entre ali, que ali é do diabo. Ali não é de Jesus. E aprender isso de criança. E a nossa mente, quando é criança, a gente aprende tudo, né? O que é bom, o que é ruim. E aí vai aprendendo tudo isso, a religião. E aí fui crescendo, assim, fui aprendendo mais ainda e fiquei fanático mesmo do catolicismo romano, fiquei fanático. Eu brigava, discutia com qualquer pessoa que falasse mal dos padres, do Papa, né? A gente defendia muito isso. Aí foi o ensinamento que eu tive, foi esse. E aí, na minha adolescência, meus 17, 18 anos, a minha mãe, muito amiga do padre, e aí conseguiu para mim emprego, lá dentro da igreja católica, lá dentro da igreja. Eu trabalhei lá dentro mesmo, lá do foco, né? E aí Deus me levou para lá, para aquele lugar sem eu conhecer nada, assim, lá dentro dos bastidores, né, da igreja. Meus irmãos, é um submundo, viu? Quem não conhece o catolicismo romano, de verdade, como eu conheci de perto, é um submundo lá dentro. É muita bagunça. Para ter ideia, o padre era o santo da cidade, era ele. Depois da missa, a gente beijava a mão dele, né? Ficava todo mundo na fila, assim, beijando a mão do padre. Era a maior reverência por ele, a maior reverência. E eu descobri lá dentro que ele tinha um caso com um amigo meu. Ele dormia com esse menino, um jovem lá. Ninguém sabia disso. E começou, né? Eu comecei a perceber que a minha religião estava sendo... Tinha um líder ali que não era de Deus. Então esse padre, ele tinha caso com esse rapaz, e aí era tudo oculto, né? Ninguém sabia nada disso. E também tinha também os sacristãos da igreja, roubavam dinheiro do gasofilácio. Então Deus me levou lá para dentro para ver a situação. Então Deus usa certas coisas que a gente não entende, né? Fui para lá dentro do mesmo foco da igreja católica. Então, aí depois fiquei revoltado com a religião. Revoltado. E aí comecei a criticar. Eu tenho um primo que é professor de matemática, né? Ele era ateu. Meu primo é ateu ainda hoje. E aí comecei para o mundo perdido. Através dele. Fumar maconha, para as baladas. E aí minha vida foi só afundando cada vez mais. Eu cheguei a um ponto que eu quase que eu era ateu. Faltou pouco para ser um ateu. Você ficou decepcionado com a religião, porque você amava, eu amava. Você viu a sujeira lá. Eu era fanático dessa religião católica. E aí, como você odiava também os crentes, você falava, para onde eu vou? Vou para o mundão, né? Aí fazer tudo... Quando você não tem uma religião, seja qual for ela, você fica desamparado de alguma forma e você vai para onde? Vai para o mundo. Experimentar do mundo perdido. Para ter ideia, eu cheguei a andar com bandidos de má índole. Com meus amigos, tudo jovem, andava tudo com armas. A gente ia para as festas, as baladas, tudo armado, tudo de revólver, de bereta, dessas armas pesadas aí. E aí, nosso grupo, a gente saía de casa no sábado, chegava em casa na segunda-feira, tudo bêbado, drogados. Isso em Pernambuco, Águas Belas. Em Águas Belas, Pernambuco. E muitas vezes eu chegava em casa nos braços dos meus amigos, sujo, jogava lá e tênis para um canto, meia para outro, todo sujo e bagunçado a minha vida, né? Então, a minha vida foi assim uma desgraça, né? Uma desgraça, algo que não desejo para ninguém. Porque a minha vida foi realmente um submundo. Até a conversão, né? Exatamente. E aí, que veio aos 20 anos. Eu tinha 19 anos. 19 anos, minha conversão. Quando foi convertido. E aí, o que aconteceu?
Aí eu tinha um amigo chamado Geraldo, morava na minha rua, né? Mesma rua, muito amigo da minha família. E ele é muito católico. Ele lia a Bíblia, escondido no quarto, o padre não saber. Eu chegava lá bêbado na casa dele, né? Ele estava lendo a Bíblia e disse, rapaz, joga isso no lixo, rapaz, vamos gozar a vida, aproveitar a vida aí. Rapaz, faça isso não, teu pai sofre muito com você, seus pais sofrem muito com você. Deixa essa vida aí. Não, minha vida é essa aqui, a melhor vida do mundo é essa aqui. Eu viajo quando eu quiser, eu sou livre, faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida. E ele lendo a Bíblia lá, eu dizia, rapaz, joga isso no lixo. O padre dizia para mim, na igreja lá, isso aqui é coisa de Satanás. Capa preta, assim, é do diabo. Eu falava isso para ele. E aí ele começou a ler a Bíblia. Eu sei que lá em Águas Belas chegou um missionário americano e a esposa da nossa missão, Novo Tribo do Brasil, e morou lá para trabalhar com a tribo Funiô. E aí na casa dele, na cidade onde ele morava, ele dava estudo para jovens na casa dele. Os americanos, um casal de americanos chegado em Águas Belas, né? Veio, né, foi dos Estados Unidos para trabalhar com a tribo. Em Águas Belas com a tribo dos que chama Funiô a tribo, né, o nome. Só que a tribo ficava perto da cidade. Ele morava na cidade, porque na aldeia... Morava na cidade e ia para a aldeia trabalhar com Só os que na aldeia não permitia morar gente não índia lá, não indígena. Era proibido pelo pajé. Aí morava na cidade, né? E ali começou a dar estudo para jovens na cidade. E esse Geraldo, amigo meu, comecei para esse culto de jovens no sábado e domingo. E lá Deus mudou a vida dele, se converteu. Ele já estava lendo a Bíblia escondido. E aí o padre chamou ele para conversar com ele depois que o padre soube. Aí o padre disse que o americano era de Satanás. Veio para Águas Belas para tirar os jovens da igreja católica. O pastor foi perseguido lá pelo padre nesse período. E aí... Eduardo Harper. E Margarete Harper é o nome da esposa dele. Ele é da Flórida, né? Da Flórida. Uhum. Meu pai na fé. E aí eu sei que ele começou a evangelizar, convertendo jovens, e o padre com raiva dele, chateado com ele. E eu sei que ele não abriu mão de evangelizar. A perseguição vinha e ele estava lá evangelizando. A casa dele era um grupo familiar. Era. Só de jovens. E aí, porque até aí, ninguém tinha me evangelizado, ninguém. Eu não conhecia o que era Jesus, de verdade. Nenhum crente chegou até a mim com a Bíblia para me ensinar. A pessoa numa cidade, você mora numa cidade, ninguém te evangelizar. É uma vergonha, né? Que crente é esse? Que igreja é essa? Eu lá perdido, indo para o inferno, e ninguém me evangelizava, não sei porquê, não entendia isso. E aí, esse amigo Geraldo começou Alguns tinham medo, né? Porque a sua história na cidade não era boa. Né? A cidade... O padre mandou queimar, sabe o que na cidade? A igreja presbiteriana, foi queimada lá. E queimaram. Tem uma história no livro isso aí. Queimou à noite os fiéis não, né? Isso nem parece que é no Brasil, né, irmãos? Mas existe. Queimou a igreja lá, manchou só as cinzas. Quem mandava e desmandava era o padre. O padre que comandava a cidade lá era ele. E aí eu sei que eu nunca tinha ouvido da Bíblia, sinto como estou sentado, nunca tinha pregado para mim a Bíblia, a palavra de Deus. Aí esse amigo meu, pastor Geraldo, ele é pastor hoje. Ele foi me convidando para ir. Rapaz, eu vou não. Coisa com crente é do diabo, eu não chego lá de jeito nenhum. Eu aprendi assim, não quero de jeito nenhum. Convidava para ir lá no grupo familiar, na casa do pastor. Do pastor para assistir uma programação lá de jovens. Pastor Eduardo. Ficou 3 meses me convidando, e eu sem querer ir. E um dia eu sei que Deus tocou no meu coração, eu sei que eu fui. Eu fui só para ver como é que é. Porque eu não conhecia nada de crente. Não conhecia nada. Eu era cego. Chegando lá, tinha vários jovens que me conheciam, né? Fiquei até com medo quando me viram lá. Fiquei até com medo alguns. Porque a minha equipe de gente lá, que andava comigo, era tudo gente da maldade, né? Eles me conheciam. Cidade pequena, né? Todo mundo se conhecia. Então, quando eu cheguei lá, eu buscar o que aqui, né? No nosso meio. Um cara mal desse aqui, vinha aqui. Muitos jovens ficaram até conversando lá, né? Caladinhos assim, falando de mim. E aí o pastor veio, me conheceu, a esposa dele. Me deram muito carinho naquela noite, né? E aí começou os louvores, né? Que eu não conhecia louvor da igreja da evangélica, não conhecia nada de louvor. Começaram a cantar. A mulher dele é profissional de música, né? Cantava demais. Ainda hoje, teclado, né? Teclado. E ela cantava muito bonito. Aquilo começou a mexer no meu coração. Aquelas músicas ali, aqueles hinos, rapaz, ia mexendo no meu coração, algo diferente acontecendo no meu coração. Eu sei que eu fiquei ali e eu falei para o meu amigo, né, o Geraldo, disse, olha, eu vou para uma festa hoje, vou ficar aqui só 10 minutos aqui, depois eu vou embora. Disse, tudo bem, pode ir embora depois, não tem problema nenhum.
Aí começou a pregar o evangelho, né? O pastor levantou, abriu Romanos, capítulo 3. Isso foi, sabe quando? Em 1986. No mês de junho, no dia 24 de junho, eu vi pelo evangelho pela primeira vez, eu vi o evangelho. De verdade. Aí voltei no domingo. Aí domingo foi a minha conversão. No dia 25 de junho. Aí com a minha conversão de verdadeira, né? Entreguei minha vida para Jesus, Ele me libertou, sabe? Foi outra vida diferente. E aí, para falar para minha família que eu era crente agora, foi difícil. E agora? E agora, né? Como é que fala para a mãe? Meu pai, minha mãe. E o pastor, esse pastor era muito sábio. Ele andou muito comigo, junto comigo. Onde eu ia comigo. E aí começou a me discipular, na casa dele, tudo na casa dele. Preparou uma apostila de estudo para nós, para os jovens ali. E foi uma bênção de Deus na minha vida. E aí eu sei que eu falei para minha mãe. Mamãe, não, ali alguém falou para ela. Disse, olha, o teu filho agora é crente, viu? Ele disse, como é que é? Ele disse, agora é crente. Aí me chamou em casa e passou comigo. Mamãe, eu sou crente agora, sou de Jesus. Não, meu filho não pode. Você nasceu na católica, tem que morrer na católica, tem que morrer lá. Você foi batizado lá, o batismo é tudo mais importante do que tudo na vida. Não, mamãe, agora eu sou de Jesus, quero servir a Jesus. Aí meu pai soube, aí foi difícil, viu? Aí comecei a evangelizar. Eu tinha medo de convertido, comecei a evangelizar. Meus amigos, a família, sabe? Aquela paixão de evangelizar pessoas. Lembro que um dia eu comecei a evangelizar em casa, meu pai queria bater em mim. Mandou pegar a mala e ir embora de casa. E aí o pastor me acolheu na casa dele, por um tempo, né? Eu fui embora da casa, de minha família. Porque eu sou um convertido, agora eu sou um crente, né? Não aceitava de jeito nenhum. Era o único na casa, dos 13 irmãos, o único irmãos, crente, só tinha eu como convertido. Meu pai nem a mãe não era, né? Só tinha convertido na minha família. Eu sofri muito, viu? Sofri demais, mas valeu a pena, porque quem não sofre no evangelho, ele não aprende, não fica maduro na fé, não fica maduro. Uma pessoa que não sofreu, que não teve dificuldades, gente, não tem como crescer. Fica uma vida normal. E quem sofre no evangelho, quem passou dificuldade, dá muito valor a isso. É um valor imenso que a gente dá na palavra de Deus. Aí minha mãe foi atrás de mim, foi me buscar, né? Eu voltei para casa. Meu pai dizia para os vizinhos dele, né? Dizia, perdi um filho. O pessoal, ele morreu? Não, ele agora é crente. Meu pai falava isso para os amigos dele, que perdeu um filho. Já pensou? Como é interessante, como o diabo cega as pessoas. Satanás, meus irmãos, ele cega o ser humano. Meu pai me odiava. Meu pai não falava nem comigo dentro de casa, porque era crente. Ele ia para o culto, pegava a minha Bíblia, e quando ele via eu pegando a Bíblia, ia para o quarto, para não ver eu saindo com a Bíblia na minha mão. Mas, meus irmãos, quando Deus transforma, não tem quem segure você. Não tem quem segure você. Se a conversão é verdadeira, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi isso. O apóstolo Paulo passou por isso. Mas foi verdadeira a conversão dele. Isso agora já tem irmãos seus que já são convertidos. Hoje tem irmão convertido, né? Tem sobrinho convertido. O pai e a mãe ainda tem parente são meu vivos, já mudou essa... Não pensa mais que perdeu o filho, né? Os meus pais hoje, quando tem um problema na família, ligam para mim, para aconselhar. Já estão idosos já, né? A minha mãe está com 86 anos, meu pai tem 91 anos. Faz dia 21 esse mês agora. Dia 21, faz 91 anos. Mas hoje ele nos ama, né? Minha família. Assim, eu e minha esposa, né? Somos referência na família, somos referência. Qualquer problema, eles ligam para nós. Confiam na gente hoje, né? Que não confiava. Então, gente, Deus faz milagres na nossa vida. E você, como cristão, nessa manhã, tem que ser assim, tem que ser uma referência na vida da família. Onde você plantar seus pés, tem que ser referência. Dar bom testemunho, pregar o evangelho. Ser diferente. O cristão é diferente. Ele não é igual ao não convertido, ele não é igual. Ele é igual fisicamente, é um ser humano normal. Mas dentro dele tem algo diferente. A conversão sua é diferença na sua vida. E também na minha vida. Então a gente tem que andar com Jesus todo dia. Não tem feriado para o cristão. É 24 horas servindo a Jesus. É o tempo todo servindo a Jesus. Andar com ele
andar com ele, falar dele para as pessoas. É fantástico isso, é algo maravilhoso. Né? Amém. Daí da conversão e esse crescimento na fé, né? Como que veio o chamado para trabalhar com povos indígenas? Então, o pastor Eduardo já trabalhava com povos indígenas, sim. né? Como é que foi a minha vida? Na cidade, que o trabalho foi crescendo na cidade, irmãos. O trabalho foi crescendo, eles alugaram um cômodo, né? Cresceu mais a igreja e aí foi desenvolvendo tanto o trabalho na cidade como também entre os índios, né? Então, como é que foi minha vida missionária? Minha vida missionária começou, sabe quando? Na minha conversão. Eu fui missionário na minha conversão. E o pastor, a gente pregava nas periferias lá. Todo sábado e domingo a gente saía pregando de casa em casa o evangelho. E dizia, Ademir, você ia pregar hoje, viu? Um mês de convertido. Eu vou lhe ajudar você a pregar a mensagem de salvação para as pessoas hoje. E todo sábado escolhiam da gente, dos jovens, para pregar o evangelho. Eu pregava em praças, levava violão à turma, cantava nas praças. Então, a minha vida missionária começou aí. Eu não tive um chamado, Deus não falou comigo dormindo, ou tive um sonho. Não, o meu chamado foi esse, envolvido com a obra. E quanto mais se envolve, vai ter mais prazer de fazer. E é assim, o chamado de Deus é esse, é envolvimento. É a sua vida com Jesus e você trabalhando com Jesus para salvar vidas. Então, eu não tive assim um chamado específico, né? Você agora vai ser um missionário. Não, missionário é quando você se converte. Naquele dia você é um missionário. Isso que eu aprendi, até hoje que eu aprendi. E é assim que funciona a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele foi missionário, não foi daqui 1 mês, daqui 2 meses. Na conversão dele, depois saiu evangelizando já. Pode observar, aqui em Atos dos Apóstolos. Deus converteu o coração dele e automaticamente ele era cego, teve visão novamente, teve um milagre na visão dele, voltou a ter a própria visão dele. E aí saiu evangelizando. Não tem mistério isso. O missionário começa na conversão. Isso é bíblico, não é invenção de ninguém. E aí evangelizava, pregava para meus amigos. Alguns amigos meus morreram de overdose, foi dormir, cocaína, maconha, morreram lá na cama, alguns deles. Outro de tiro, né? Um amigo meu levou um tiro numa balada lá, morreu. E Deus me livrou disso. Lá em Pernambuco mataram 2 irmãos meus, os bandidos. Um dos meus irmãos é traficante de droga. Ele matava gente e também roubava banco. Roubava banco, meu irmão, um dos meus irmãos. E aí, 30 homens mataram eles. Mataram 4. 2 irmãos meus e 2 amigos deles. Lá em Pernambuco. Então, a minha família sofreu muito, né? Por causa dos filhos andando nesse caminho errado, né? Por isso que eu falo para o jovem de hoje. Quando eu falo para jovem, eu digo assim, olha, nunca experimente nem cerveja, bebida alguma. Nem toque nisso. Nem toque nisso. Porque o vício começa com pouco. O vício começa com pouco. E também as más amizades. As más amizades, meus irmãos, é algo do inferno, viu? Amigos maus, não queira saber de amigos maus. Pelo contrário, evangelize eles. Pregue para eles o evangelho. Não vá pegar amizade, vá andar com eles. Não façam isso. Se você tem amigos assim, vá lá com o evangelho, porque a minha vida foi por causa de amizades. Não tinha motivo nenhum de entrar nesse mundo perdido, não. Por causa de amizades ruins. Meu primo, que era ateu, me levou para esse mundo. E eu fui aprendendo as coisas erradas através dele. Então, boas amizades é coisa importante demais na nossa vida. Mas amizades só leva a gente para o abismo, né? Então, aí, como eu falei, a meu chamado missionário não foi uma voz de Deus em meu coração. Eu não tive um sonho, revelação. Envolvimento, o pastor trabalhava com a aldeia e começou a nos incentivar também a trabalhar com indígenas, mostrando o caminho, como é que fazia. Então, isso foi nos dando essa força para trabalhar com indígenas também. Então, desde a minha conversão, que eu tinha vontade de trabalhar com indígenas. Porque eu tinha alguém me ajudando a entender que o índio precisa do evangelho também. E claro que o Espírito Santo vai tocando no seu coração também, o Espírito Santo vai trabalhando em você. A tribo dos Funiô, lá em Águas Belas, Pernambuco, são 5 mil índios? 5 mil indígenas. 5 mil indígenas. Aí o que aconteceu? Eu fui em um seminário da Missão do Brasil, lá em Pernambuco, lá tem um seminário, o APNL, em Minas Gerais. E aí o pastor levou a gente para lá, o jovem, para conhecer. O pastor é muito sábio demais, sabe? Muito sábio. Tudo que ele queria é que fôssemos conduzidos para ser missionários. O alvo dele era esse. Ele não falava com a boca dele não isso, mas ele tinha interesse que a gente fosse missionário também. E aí fomos 5
Passamos 4 dias no seminário, na missão Nova Estilo do Brasil, lá em Pernambuco. Aí, quando eu voltei, eu digo, olha, eu quero ser missionário. Assim, integral. Integral. Eu quero trabalhar com o povo indígena, eu quero me preparar, eu quero me capacitar para isso. Ele disse, muito bem. E não tinha nem igreja ainda, gente. Não tinha nem igreja, não tinha nem liderança tinha ainda. Todos jovenzinhos estudando, né? Tinha pouca gente na igreja, tinha mais ou menos uns 10 só. Eu já fui estudar no seminário da Missão Civil do Brasil. Através do que eu vi lá, o pessoal era muito responsável, né, os professores, e eu gostei do lugar. Aí eu fui batizado, com 6 meses de conversão, e com 1 ano de convertido fui estudar. Eu tinha 1 ano de convertido. Detalhe, você contou que na conversão, a gente estava conversando ontem, né? Como as famílias não católicas não consideravam os crentes, batizar na igreja de crente era voltar a ser pagão. Aí ninguém da família do Ademir e nem dos amigos dele que estavam sendo batizados compareceram no batismo. Ninguém foi. Era só aqueles jovens sendo batizados. Tinha 5 jovens. E ninguém da família foi porque era um absurdo. Era abominação para a família, abominação, a palavra é essa. Não foi pai, não foi ninguém nosso batismo. Bonito, viu? Eu batizei no Rio. Lá tivemos lá um churrasco, né? Um senhor presbiteriano lá preparou, foi na fazenda isso, nosso batismo. Matou um boi para nós, sabe? Foi um grupo de jovens lá de Garanhuns, presbiterianos, cantar no nosso batismo. Foi um negócio maravilhoso. Eu tenho foto ainda disso. A igreja do pastor Eduardo não é presbiteriana, é uma igreja batista. Mas tinha união com os presbiterianos também. Ele pregou muito em Águas Belas. Por isso que foi batizado lá no Rio, né? Porque o pastor Eduardo chegou em Águas Belas, a igreja presbiteriana não tinha pastor. Não tinha pastor lá. Ele trabalhou muito tempo na igreja presbiteriana lá. Escola dominical, pregava à noite, porque não tinha pastor. Aí convidavam ele. E tinha esse laço com o presbiteriano. Até hoje tem esse laço, assim, de comunhão com eles lá. Ele pregou muitos anos lá. Aí depois veio um pastor, mas até no livro que escreveram lá na cidade de Águas Belas, tem o nome dele lá, no livro da igreja presbiteriana. Tem o nome dele lá. Ele contribuiu com essa igreja presbiteriana também. Aí, meu irmão, eu fui para Macedônia, né? Escola da Missão, fiquei 3 anos lá. Macedônia é o seminário perto de Recife. Né? Igual a Peniel. Peniel está aqui Peniel é outro seminário também. Da Missão Nova Estilo. Outro local, mas é a mesma conteúdo, né? Mesmo conteúdo, mesmo curso, tudo. Peniel fica em Jacutinga, Minas Gerais. E Macedônia fica em Pernambuco, né? Aí eu terminei o curso, né? Vim para Goiás. Peniel é isso que vocês estão aí, fala esses cartazes, né? Fala do trabalho. Aí eu vim para Goiás, terminar a segunda etapa do curso, né? Porque nós temos o curso aqui em Goiás, em Vianópolis, no seminário lá, né? Que é a última etapa do curso. Depois que faz o curso teológico, aí vai fazer o curso linguístico, porque se você vai trabalhar com índio ou com outra cultura, você precisa aprender a língua. Então, como aprender a língua, né? Eles ensinam, então, a questão da metodologia para aprender uma língua indígena, outra língua. E também cultura. A gente aprende tudo lá, nosso curso. O nosso curso é E tem um curso também de sobrevivência na selva, né? A gente passa um mês no mato, um curso assim prático para você aprender a você trabalhar com... Você vai aprender a andar com barcos, vai ficar em momento difícil, em poder fazer um fogo ali. E também na área também de saúde também, tem um curso também de enfermagem, assim, rápido, mas tem. Então, depois do curso, lá em Vianópolis, nós temos um tempo também, vai passar um tempo também numa tribo também, o aluno. Passa um mês numa tribo. A família dele leva filho, leva todo mundo para ficar um mês numa tribo, no Brasil. Aí você vai, aí quando volta, faz parte do curso, nosso currículo, né? Essa viagem de um mês, aí você volta para o seminário e aí você vai decidir sua vida, né? Fica na missão do Brasil, ou vai seguir outro rumo de outra missão, ou vai ser pastor de igreja, mas a maioria fica na missão da Universidade do Brasil, a maioria dos alunos, né? Porque nosso curso é específico, e cada um que vai estudar na missão, o alvo é esse, trabalhar com tribos, não é trabalhar com igreja. Não é que é errado trabalhar com igreja na cidade, mas o nosso principal alvo é esse. Todo o curso é em prol disso. Trabalhar com indígenas no Brasil, fora do Brasil. Para ter ideia, a gente trabalha na América do Sul, na África e na Ásia, né? Nossos missionários. São quantos missionários ao todo? Nós temos hoje 435 missionários. 435 missionários.
Nossa missão aqui do Brasil. E É a maior missão. e A maior missão do Brasil, trabalhar com Índia é nossa. essa agência missionária, a Missão Novas Tribos do Brasil, fez dia 15, né, de agosto, 72 anos. Né? Sexta-feira, é aniversário. 72 anos de missão no Brasil, né? Uhum. Antes de vir para cá, né, sexta-feira, na sede da missão, que a Stephanie conhece, né, muito bem, que é também de Anápolis. E a mesma igreja que eu também estava lá também, na Vale do Hermon. A gente tem um tempo junto com ela também na igreja lá, e estamos lá ainda. A nossa sede lá. E aí ficamos lá ontem, comemoramos sexta-feira, né? Teve um culto, teve lanche, teve testemunho do passado, né? Então foi um tempo muito bom ali que eu fiquei sexta-feira com a missão, nesse dia de comemoração, o aniversário. Você estava dizendo que você teve, ontem a gente conversando, em 3 tribos, né? Primeira tribo, depois você terminou o curso da missão, foi a tribo do Zoé, né? Uma equipe missionária, foi lá no Amazonas. Ficou lá um ano, né? Porque depois foram expulsos de lá. Quando terminou nosso curso, né, pastor? E aí depois foi para a tribo dos Furiô, Pernambuco. Porque nossa missão é o seguinte, assim termina o curso, aí procura você, a liderança da missão, procura você, né? Aí mostra assim um mapa, né? Aqui precisa de missionário, aqui precisa de... É muitas necessidades. E na época também é solteiro, né? Era solteiro ainda na época. Aí só tem uma tribo nós temos uma tribo agora, que é primitiva, né? Os índios tudo pelado, não fala português, nasceu amazônica, então você vai trabalhar lá. Aí fala com você, né? Eles pedem para você orar por isso, né? E Deus dirigir a sua vida. Então eu trabalhei, assim que eu terminei o curso, peguei minhas malas e fui embora. No Pará, divisa com o Amazonas, naquela mata, né? Aquela mata maravilhosa lá, é muito lindo lá o lugar. Aí eu fui trabalhar com a equipe missionária. Eu solteiro, mas outro solteiro, tem 2 casais lá na equipe. E aí ficamos um ano, fomos expulsos do trabalho, pela FUNAI, pelos antropólogos, né? E aí, voltei para Pernambuco, fiquei com a minha igreja lá, trabalhei com o pastor. Aquele pastor que era meu amigo, né? Levou para o culto, né? Lá, então, ele está lá na igreja ainda hoje, o pastor lá. Ele está lá há 20 anos na igreja como pastor. É meu amigo de infância, né? De amizade da rua, assim, vizinho da gente. Está lá ainda hoje nessa igreja. Nossa igreja hoje, meus irmãos, no interior, mas nós temos 8 missionários que ela apoia. 8 missionários. Essa igreja lá de Águas Belas. De Águas Belas. Nós temos um missionário, nós temos missionário na África, nós temos missionário em Ji-Paraná, nós temos missionário em vários outros lugares. Esse pastor missionário que me pregou para mim o evangelho, ele tem essa vontade, e também tem vários pastores também que ele pregou o evangelho para eles hoje. Tinha em Brasília um amigo meu chamado Petrônio, batizou comigo na época. Ele é pastor em Brasília. Então esse pastor que comecei através da mensagem dele, ele tinha esse propósito de os jovens ser missionário ou pastores. Quantas tribos ainda não têm a presença de missionários no Brasil? Que não tem presença missionária, que nunca foram lá. 99 tribos. 99 tribos. Tribos que nunca ouviram do evangelho. E está sem ninguém. E são cerca de 250 tribos ao todo? 350 tribos. 350 tribos. No Brasil tem 350 tribos e tem 240 que já foram mais ou menos alcançadas, né? Tem missionários lá, mas não tem conversão ainda. Assim, não tem ninguém mesmo que está sem ninguém. São 99 tribos no Brasil. E no Brasil, nós temos 188 línguas faladas. 188? Línguas faladas, entre esses povos do Brasil todinho. E tudo diferente da outra. Não é igual as línguas. Cultura diferente, costume diferente, então não são iguais. Então tem no Brasil tanto tribos isoladas, né? Sim. Como tribos que já estão misturados com... Até já perdeu o próprio idioma, só fala o português e já vive como os não índios mesmo, né? Misturou, né? Mas tem aqueles que ainda preserva a sua cultura, apesar de ter perdido a língua. Né? Lá em Pernambuco, onde eu me criei, conheço todas as tribos, lá tem 13 etnias, tem 13. 13 etnias? 13 etnias, conheço todas elas, que eu visitei. E todas grandes, viu? Uma com 8 mil índios, outra com 5, outra com 4. 4 mil índios. E alguns sem missionários. Eu trabalhei com a tribo Pancararu, sertão de Pernambucano, lá tem 14 aldeias. Tem 8 mil indígenas. O Zedequias está em Pernambuco também, em Pesqueira. Pernambuco, na tribo dos Sucurus, né? Lá tem 8 mil indígenas, os Zedequias. 8 mil índios. 8 mil. Estudei com o Zedequias, estudei com ele. E a esposa dele. Estudamos juntos, lá em Chequina.
Temos o curso juntos. Meu amigão ele. E aí, o que acontece? O pessoal não sabe, o povo não sabe, que ainda tem índio no Pernambuco e também no Nordeste. O povo não sabe disso. O índio só é na Amazônia, mas não é. No Nordeste tem 25 etnias tem, 25. Só no Nordeste, Só no Nordeste, 25 etnias. É a segunda maior do Brasil. Os mais indígenas no Nordeste. Primeiro é a Amazônia, legal, né? Depois é o Nordeste. Lá tem 25 tribos lá. Eu conheço 13 delas. E todas carentes. Então, os Pancararu, que eu trabalhei 2 anos com eles, já tem uma igreja fundada lá. Lá já, o pastor, o missionário que está lá, ele converteu como missionário na tribo, lá em Pancararu, fez curso da Missão do Brasil, fez curso de Peniel, Chequini, está lá, voltou para lá. Ele é a esposa dele. Hoje, graças a Deus, tem um conselho de pastores e líderes indígenas chamado Complay, né? Que já reúne tanto essas tribos indígenas que já têm liderança própria, tem pastores, tem presbíteros, Diáconos. né? Tem diáconos, né? Tem Então, esse conselho também a nível do Brasil, nacional. Né? Nacional. Os Pancararu hoje, uma igreja forte lá. Igreja forte. Tem 100 crentes lá, 100 pessoas crentes na igreja, na Pancararu. Antes eu morava em Anápolis, né, eu preguei lá 2 dias na aldeia, na igreja lá. E preguei, sabe o quê? Conferência missionária. Como eu estou aqui hoje. Sobre missões eu preguei. E já tem 3 indígenas que são missionários da aldeia Pancararu. Fez o curso da Missão do Brasil e está em alguma tribo por aí trabalhando já. Então, nosso objetivo é esse, que o próprio indígena ele faça o curso da Missão do Brasil e volte para a sua aldeia. Que não vai ser expulso de lá. Não vai ser expulso como eu fui expulso. Porque faz parte da própria etnia. Então, ele é perseguido também. Ele é perseguido também na aldeia, mas não pode ser expulso. Porque ele tem terra dele lá, tem avô, tem pai, então não pode ser expulso. E já nós, missionários não indígenas, qualquer coisa pode ser expulso da aldeia. Então, nosso alvo hoje, nossa missão no Brasil, estamos com esse objetivo. De que o próprio indígena, faça o curso e volte para a sua própria aldeia. Que é o mais óbvio, né? O mais óbvio é isso. Ele voltar para a aldeia dele, para continuar o ministério. Entendeu? Então, assim funciona. E dessas tantas tribos que ainda não têm missionários, 99, das que já têm, né? Ainda, mesmo assim, ainda tem muito a ser feito ainda, que tem 35 que já tem o Novo Testamento. Ontem passou um vídeo, né, aqui na igreja, eles receberam o Novo Testamento na língua deles, né? Esse aqui, depois se quiser dar uma olhada, né? Essa tribo aqui que recebeu Colina, tribo na língua Colina, Novo Testamento. E dessas tantas tribos aí, apenas 3 que têm a Bíblia completa, né? Então, tem 3 que têm a Bíblia completa, 35 que têm o Novo Testamento e algumas que têm alguns trechos, né? Um livro da Bíblia, né? Deus, um livro da Bíblia, o livro de João. O missionário da minha igreja lá em Pernambuco converteu com a gente lá, da nossa igreja lá, é da minha cidade lá, de Águas Belas. Ele está em Ji-Paraná, trabalha com a tribo Gavião. Lá hoje já tem liderança própria a igreja. Ele traduziu a Bíblia, está traduzindo a Bíblia, já traduziu o livro de Efésios, já traduziu o livro, parece que de Ruth. Está traduzindo, missionário, junto com os indígenas, né? A equipe dele os indígenas com ele, estão traduzindo a Bíblia já. Então o trabalho lá está assim, pegando fogo, né? Está uma maravilha o trabalho na tribo Gavião. Conversão de gente o tempo todo, sabe? Lá, ele tem um programa lá, todo ano, vai 3 mil indígenas participar, 3 mil participar, uma semana todinha de conferência entre eles. Então, meus irmãos... Tribo dos Gavião. Gavião. Qual estado? Em Rondônia. Rondônia. Então, é o seguinte, perseguição vai haver prisão, quem sabe, no futuro, mas o Evangelho permanece. Ele permanece. O Evangelho é indestrutível. Indestrutível, a palavra é essa. Nero tentou, né? Acabar com os cristãos, não tentou acabar com os cristãos. Quanto mais matava crente, é que crescia mais a igreja. Pode observar na história. O Nero mandou matar muita gente. Ele incendiou Roma, culpando os cristãos, incendiou Roma. Mas não conseguiu. Nero morreu e continua o evangelho sendo pregado no mundo todo. Então o evangelho é algo de Deus, é eterno. Isso aqui A palavra ninguém de acaba Deus com ele, diz, né, que
todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, né? Exatamente. Mas é uma marca da vida do cristão, né? Se ele vive o evangelho, né? O diabo e o mundo se levanta contra, né? Então, nossa missão trabalha com 42 etnias. No Brasil, na África, na América do Sul e na Ásia. Trabalhamos hoje com 42, ainda é pouco, né? São 42, tem muitos para alcançar. Mas nosso objetivo, meus irmãos, está aqui. Eu saio muito também para fazer conferência missionária. Nós temos uma equipe lá na missão de mobilização. A gente tem uma peça que a gente passa nas igrejas, tem um fórum missionário. É algo esse bem completo, né? E aí nosso alvo é esse, levar esse desafio para a igreja. Para animar. Ademir, tem alguém que quer fazer pergunta também? Pode fazer perguntas se quiserem aí. Nós, já caminhando para o final, mas eu queria que você falasse, são muitas experiências, né? Mas uma experiência alegre, né, do trabalho indígena, e uma experiência triste que você experimentou também no trabalho indígena. Então, tem muitas experiências boas e ruins não, porque não tem nada ruim, porque Deus transforma o ruim em bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Então, uma experiência triste que eu passei, vou contar duas. Uma foi a nossa expulsão da tribo, né? Foi algo terrível. Os indígenas queriam matar o povo da FUNAI, queriam matar de flecha lá. Mas nós não deixamos. Nós não deixamos. Os jovens se prepararam, uns 15 jovens, tudo de flecha. Eles matam onça, matam porco do mato, matam anta. Nem eu via eles fazendo isso. São bons de flecha. Demais. Eles treinam todo dia. Lá tem bananeira, né? Eles treinam nos pés de bananeira. Os jovens. Até as crianças começam a treinar desde pequeno. Então eu queria matar esse pessoal da FUNAI, os antropólogos, queria matar eles mesmo. Reunimos assim com eles e ficaram chateados, com raiva mesmo, queria matar. Nós não permitimos fazer isso. Ele nem sabe disso, né? Ele nem sabe disso. Mas a nossa saída de lá foi um negócio fantástico, sabe? Assim, muito doído no nosso coração. Choramos muito junto lá, a equipe, né? Foi assim um negócio que foi muito marcante na nossa vida, né? A gente nunca esquece disso. Então foi um momento muito difícil, foi isso aí que a gente foi expulso da aldeia. E até hoje nunca podemos voltar mais. É proibido chegar lá, nessa tribo, né? O Zoé. Não podemos mais voltar para lá de jeito nenhum. A FUNAI não permite de jeito nenhum, não abre a porta. Mas o trabalho não é da FUNAI, nem é de Satanás. E quem é o trabalho? É de Deus. Se ele quiser abrir, ele abre. Não tem quem peça não. Então tá lá. Os indígenas estão lá, morando na selva ainda, né? Já falam português também. Falam português já. No meu tempo lá não falava nada de português, nem uma palavra. Hoje já falam, parece-me. A FUNAI traz para lá... Mas o missionário entendeu que ele não foi lá para ensinar o português, foi lá para aprender a língua dos índios. Eles aprenderam o português por eles mesmos, né? Porque o missionário, ele vai lá para aprender a língua do índio, a cultura, e antes de apresentar qualquer coisa do evangelho, aprende primeiro a língua, a cultura e vive com o povo, né? E ajuda, né? Muito importante que ele falou, que eu esqueci de falar isso. É importante demais, pastor, isso aqui. Como é importante? Porque, olha, o missionário, ele tem a sua Bíblia em português, com a sua família. A Bíblia do missionário na aldeia é para ele e a família dele. O nosso trabalho não é evangelizar quando chega lá. É impossível acontecer isso, é impossível. O nosso trabalho lá é relação, amizade, caçar, pescar. O índio está doente, você vai ajudar o índio, o indígena. Nosso trabalho lá é de ajuda. Nosso começo no ministério é esse na aldeia. Relacionamento. O tempo todo. O índio vai em tua casa, você vai sair com o índio para caçar. Tudo isso aqui é relacionamento. Aprender a língua, a cultura, ganhar a confiança deles, a gente tem depois apresentar o evangelho. A Cristo. Primeiro você apresenta a Cristo com a sua vida, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Depois com as palavras. Evangelizar, gente, não só é pregar o evangelho, abrir a Bíblia. Não só isso. A gente se engana muito. Até porque se você chega lá, vou evangelizar lá, um outro povo que não sabe nada da sua língua, que não vai entender nada. Tá. O Alex tem uma pergunta. Ok. O irmão disse que foi expulso de uma tribo, né? Como que está hoje o acesso, né? Como que a FUNAI ela estabelece critério para acesso, autorizar a missão a trabalhar com os indígenas? Exatamente. Nessa tribo especificamente, houve alguma situação? Ela permite em algumas tribos e em outras não? Depende de algum pormenor
Boa pergunta, viu? Boa pergunta. Então, por essa razão, existe a base da missão, lá em Anápolis. A missão hoje tem um corpo de advogados hoje. Contratou advogados para nos defender nessas causas que a gente não tem culpa, né? Nós temos cinco advogados lá em Anápolis que nos auxiliam em tudo isso. Então, hoje nós temos vídeo, hoje não pode nem passar aqui. Se for passar, você não pode nem copiar, nem passar para ninguém, porque é proibido. Por quê? Porque se a FUNAI souber e sair em grupos por aí, sair no Instagram, sair no YouTube, a gente pode ser processado. Então, muito cuidado hoje, o missionário tem que ter. Eu estou aqui com vocês, mas nem tudo eu posso passar aqui. E se passar, você não pode nem passar para alguém. Tem que deletar depois aqui, deletar no computador. Não é maldade isso. Para proteger a gente das más, né, das perseguições. Então, o que acontece? Hoje, meu irmão, o que acontece é que a missão Novo Estilo Brasil, Asa Socorro, as missões do Brasil todo são sendo perseguidas. O povo nem sabe disso. A missão Asa Socorro trabalha com aviões, né? Levando nossa parceira ministerial, levando missionários. Trabalha com aviões. Que é em Anápolis também. É em Anápolis, a sede são nossos Amazonas. São nossos colegas de ministério, eles também. O que acontece, meu irmão? Algumas etnias, o Nordeste hoje, como é o Nordeste hoje? O Nordeste está aberto para o Evangelho. Qualquer missionário pode ir para lá. Se o pajé te aceitar, o FUNAI não pode expulsar você de lá, porque o pajé tem autoridade. Já na Amazônia é diferente. Porque o olhar do mundo hoje é para o Amazonas, né? Muitos estrangeiros fazem e governam, de certa forma, né? Os antropólogos, as ONGs têm uma influência muito forte. Então, ultimamente, está no YouTube, pode ver no YouTube aí depois. Faz poucos dias isso. Saiu aí um decreto, né? Da FUNAI, que está autorizado agora, que os trabalhadores da FUNAI, os funcionários, podem até prender missionário, até prendê-los. Só há pouco tempo, pode ler você no YouTube, tá isso aí. Está no YouTube, pode ler depois. Que um decreto saiu agora há pouco tempo, que tem até por exemplo, os chefes de posto, né, indígena, eles podem até prender missionário. Chamar a federal e levar você preso. Então está difícil a situação. Agora tem trabalho e está aberto, o campo está aberto aí, outros não. A Socorro agora está proibida de entrar com um avião na tribo Yanomami, na tribo Culina, da Bíblia que nós recebemos. Então tem algumas tribos no Brasil que a FUNAI está proibida de entrar. O avião não pode entrar lá, da Socorro. Se entrar é preso. Então, no Brasil... A mesmo ela em si, ela tem mais ou menos catalogado isso a ponto de que as tribos, que às vezes são vedadas o acesso, o evangelho segue crescendo ali, por meio da semente que já foi plantada. Então, algumas etnias que já tem crente lá, que não podem entrar, estão trabalhando os indígenas lá. Tem culto entre eles. Mas então muito carente porque não tem tanto conhecimento da palavra de Deus. Precisa de gente lá para doutriná-los melhor. Mas mesmo assim estão lá, louvando a Deus. E não é proibido eles fazerem isso. A FUNAI não gosta disso, não. É proibir, mas não pode. Entendeu? Mesmo assim, esse missionário na etnia, o evangelho está sendo pregado lá, entre eles mesmos. Alguns saem até para outras etnias. Vão a pé, pegam a sua comida, pegam a sua família e levam evangelizando. Está assim também. Então Deus usa o meio dele. Se a gente não pode estar lá, quem é convertido vai trabalhar, continua o ministério. Não nós, missionários da Missão Novo Estilo Brasil, nem a Socorro, quem está indo próprios indígenas. Rapaz, é bênção demais isso. Então, meu irmão, tem lugar proibido, e não pode entrar de jeito, está fechado mesmo, e tem lugar que está aberto aí. O Nordeste mesmo está aberto para evangelizar. Lá tem muitas etnias sem ser missionário. Entendeu? Então, eu trabalhei no Nordeste 19 anos. Eu conheço a região. Eu sei como é que funciona lá. Então, eu trabalhei lá, a minha esposa trabalhou na aldeia como professora. A minha esposa ensinou 22 turmas de crianças a palavra de Deus, na sala de aula, que era proibido isso. E Deus abriu a porta e começamos a evangelizar as crianças e adolescentes. Trabalhamos com 22 turmas. Ele ensinava de manhã o ensino normal, né? E à tarde levava o violão, levava a história bíblica para as crianças. Trabalhamos assim. E eu com os adultos. De casa em casa. Outra coisa interessante lá no Nordeste, não pode evangelizar as pessoas no salão da aldeia. Mas na casa do indígena pode. A casa é do indígena, ele pode abrir a porta da casa dele. Que o pajé não pode intervir. Que a casa é dele, pertence a ele. Então, eu trabalho assim de casa em casa lá, com os funiô.
Eu trabalhei evangelizando com os funiô. Há uma perseguição quanto à igreja, aos evangélicos, né? Porque mesmo lá na tribo dos Funiô, no Pernambuco, Águas Belas, por causa do sincretismo, tem uma igreja católica dentro da aldeia. 52 anos está lá a igreja, plantada. E a gente não pode colocar a igreja evangélica lá. Mas há muito... A Steph tem uma pergunta. Não, na verdade é porque o que eu ia falar foi justamente o que o senhor Dani falou. Muitas pessoas, missionários, usam a profissão, né, para poder entrar e ter acesso a essas pessoas para aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho, né? Porque, como o senhor falou, para os missionários as portas estão fechadas em algumas aldeias. Então, no caso, usando a profissão para a necessidade da tribo, você acaba tendo acesso e assim... São professores, enfermeiros, né? Que é importante também, né? Para o evangelho integral, né? Acudir às necessidades. Então, na África mesmo, a gente trabalha lá, nós trabalhamos na África, muitos missionários fizeram um curso de enfermagem, porque o país não proíbe você entrar com o evangelho, mas você pode trabalhar com profissão. Aí você começa a trabalhar com profissão em prol do evangelho também. Tem países que é assim, é fechado para o evangelho. Mas você preparado, né? Se você é um médico missionário, já pensou que maravilha? Você é um enfermeiro, outra profissão que vai ajudar na vida das pessoas lá, mas isso é especial. Então, a sua profissão está ligada com o ministério. Não pode separar. Você é um profissional missionário. E acontece muito isso hoje em dia nos missionários. Faz um curso primeiro, depois faz um curso teológico, missionário e parte para um lugar. E tem um amigo meu, lá de Anápolis, que ele é médico, ele é pastor hoje, e foi para o Canadá, fazer um curso missionário. Ele deixou o curso dele todinho, deixou aqui a profissão dele aqui em Anápolis, de médico, mais a esposa dele, e preparou-se lá no Canadá. Hoje vai trabalhar com os imigrantes lá, no Canadá. Então, a profissão ela é importante, né? E ela vai ser útil para o ministério de cada missionário. Pastor Demi, conta para nós aí uma experiência alegre agora. Alegre. Das muitas. Alegre mesmo de coração explodir assim. Quando no Bancararu, a etnia que eu trabalhei 2 anos lá, que o missionário, que é missionário lá hoje, é novo convertido. E precisava de muito apoio, assim, doutrinário. Aí eu fui para lá ajudar na igreja lá. Na igreja, Bancararu. E esse casal, o Rogério, eu oro até por eles aqui, viu? Rogério e Genilda, tem 4 filhos. Tem até uma filha com autismo, né? Rogério e Genilda. Genilda, orar por eles. E aí, todo final de semana eu ia para lá. Casal indígena. Sábado e domingo eu ia para lá. E aí, esse casal, comecei a discipular eles. Discipular. E tudo mais, sei que ficaram prontos. Assim, prontos para ir para o seminário. Como a etnia não tinha missionário sem ser indígena, só tinha isso para ir para... Porque quando eu fui trabalhar com os Bancararu, não tinha missionário. Estava sem ninguém lá. Os indígenas pediram para eu ir. A missão Auxílio do Brasil me permitiu que eu fosse, para contribuir com o ministério lá. Aí Rogério levantou um dia na igreja lá e disse: eu quero ser missionário. E aí ele levantou com a família dele, com três filhas, né? Tudo pequenas. Aí mandou uma carta para Peniel. Mandou a carta. Aí nós aprovamos a ida dele, nossa equipe missionária. A missão do Brasil permitiu. Fazer o curso teológico. Teológico lá em Peniel. Terminou 3 anos. Foi para Chequina aqui em Vianópolis. Terminou o curso transcultural e linguístico. Pegou a mala e voltou para lá. Está lá 10 anos já que ele está lá. Então o trabalho está avançando cada vez mais. Muito jovem na igreja, muito jovem. Adolescentes. Lá tem 14 aldeias. Como ele está sozinho com a família, os indígenas convertidos estão indo levar o evangelho. Os presbíteros da igreja lá, os diáconos, estão saindo. Todos sábados eles vão pregar nas aldeias lá. E é longe, é uma serra muito alta lá. São 14 aldeias. 14 aldeias. Bancararu. É uma etnia só. Mesmo povo, mas é dividido em aldeias. A aldeia sede não tem igreja. A aldeia sede não tem igreja lá, plantada. Está lá. E aí a minha alegria, pastor, é essa aqui. De ver o indígena, sua família,
pegar a mala e fazer o curso e voltar para lá novamente. Sabe? Não tem maior alegria do que essa. É saber que plantamos a palavra, ele entendeu a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, agora é um missionário trabalhando com o seu próprio povo. Amém. Isso que maravilha, um negócio desse. Amém. Não é fantástico isso? Glória a Deus. Sim. O pastor estava todo esse tempo, né, passou vários anos na missão dos tribos indígenas, que é toda uma cultura. E agora, atualmente, os desafios são uma igreja urbana. Quais são os desafios que o irmão está vendo e que, como missionário, a igreja pode ser mais relevante na missão dentro da igreja local, urbana? Boa pergunta. Então, eu também trabalhei com uma igreja também lá em Pernambuco. Eu era auxiliar do pastor. Eu trabalhava na aldeia e tinha escala para pregar, visitava os crentes. Então, eu tinha 2 ministérios lá na minha cidade lá. Por que na igreja? Porque a igreja também faz parte da minha vida, né? A igreja faz parte da sua vida, da minha vida. Então, eu não podia ser covarde, né? Me acovardar, não. Eu trabalho na aldeia, com a minha igreja na cidade lá, eu ia ficar parado lá? Não. Eu tinha um trabalho também de evangelização na casa das pessoas na semana, às noites. Nas semanas à noite eu tinha um pequeno grupo lá, só de pessoas incrédulas. Hoje lá, meus irmãos, o trabalho que eu fazia na cidade lá, com os incrédulos, hoje já tem presbítero lá na igreja lá, diácono na igreja, porque eu trabalhei com incrédulos na cidade. E esses que se converteram estão com visão missionária hoje. Por que visão missionária? Porque eu ensinei. Você não ensinar missões da igreja, como é que o povo vai aprender? O pastor é responsável. A família missionária, vocês aqui, são responsáveis para isso, para falar de missões aqui, o tempo todo. Missões, o pessoal tem que pegar isso e guardar no coração. Está na Bíblia, não está missão, está na Bíblia? Muitas vezes você não lê em casa isso. Vai ler na igreja, muitas vezes. E a minha vida missionária como experiência, eu comecei a ser missionário quando eu me converti, que eu falei para vocês aqui hoje à noite, hoje nessa manhã. Porque o pastor incentivava a gente a ser missionário. E aí, a igreja urbana, como ela falou aqui, na minha experiência, eu agora moro em Anápolis, trabalho na sede da Missão do Rio do Brasil, gente, tá terrível, viu? Levantar missionário na igreja hoje está difícil. O jovem hoje não quer mais ser missionário. Ninguém vai ser missionário, não, jovens. É fazer uma faculdade e ganhar dinheiro depois. E ganhar dinheiro. É errado isso? Não. Não é que é errado isso. Não é pecado isso. Mas o cristão verdadeiro, ele é o quê? Ele é missionário. Então a gente não pode perder essa chance de ter gente na igreja e incentivá-lo, impulsioná-lo a ser missionário. Porque o campo está vasto, como diz a Bíblia, né? Os campos estão brancos para a ceifa. Cadê os missionários? Então, onde eu vou, meus irmãos? Eu quero fazer isso, quero incentivar a igreja a ser missionária. A partir daqui de dentro. Na cidade está morando. E agora, para ser missionário transcultural, como eu sou transcultural, aí eu preciso ter capacitação. Fazer um curso como eu fiz, que é diferente. Trabalhar aqui, a mesma língua sua é aqui. Sua cultura é aqui, você conhece tudo já. Como morador de Pontalina, você não pode prestar a cultura de Pontalina, a língua de Pontalina. Você já sabe tudo isso. Então, quem vai trabalhar com outro povo diferente tem que fazer um curso especializado nisso, para se capacitar. Então, as tribos estão clamando por missionário. Tem aldeia que vai na cidade atrás de missionário. E teve uma tribo que queria comprar missionário para levar para a aldeia dele. Queria comprar missionário. Comprar mesmo, de verdade, com dinheiro na mão, assim. Entendeu como a necessidade é grande? Então, a igreja urbana tem que abrir seus olhos para isso. Missão local, missão geral. Toda missão é de Deus. Mundial, né? Específica, né? Para terminar aqui a minha fala, no Brasil hoje, nós temos novos segmentos, menos evangelizados do Brasil. Novos segmentos. Que são indígenas, ricos dos ricos, pobres dos pobres, ciganos, quilombolas, surdos. E que mais? Tem mais 3. Esqueci agora. São 9. O mais carente é os indígenas. É o primeiro lugar, onde tem menos evangelizados. O primeiro lugar está lá, ó, os indígenas do Brasil e do mundo, que são menos evangelizados. Tem primeiro lugar. Outra coisa, no mundo hoje,
nós temos 7.000 povos, 7.000 no mundo, que nunca ouviram do Evangelho. Não é 7.000 pessoas não, viu? 7.000 pessoas, 7.000 povos no mundo, que nunca ouviram do Evangelho. Nunca ouviram. E cadê a igreja? Onde é que está? Cada igreja que é santa, que é missionária, onde é que se encontra? Não sei. Está aí, muitas vezes, né? Vai para o culto, vem para casa, vai trabalhar. E cadê missões? Onde é que fica missões? Onde é que fica missões? Que é o coração de Deus. O coração de Deus é missionário. Então, se a igreja é missionária, ela vai trabalhar. Não tem como não trabalhar. Ela vai se engajar no ministério. Prepara pessoas para ir até o campo missionário. É assim que a igreja deve funcionar. Meus irmãos, por essa razão, existe, sabe o quê? A agência missionária. A obrigação de evangelizar é a igreja. Aqui tem um seminário, por exemplo, aqui ao lado. Preparar pessoas aqui da igreja para ser missionárias. A igreja contribuir com esse missionário da igreja, orar por ele, visitar ele no campo. Mas houve falha no passado. As falhas foram grandes no passado. Por essa razão, tem a agência missionária hoje. Não era para existir no Arquivo do Brasil. Nem a PMT. Não era para existir. Mas Deus levantou porque houve falha na caminhada, houve falha. E a nossa missão do Brasil, ela é interdenominacional. Não é presbiteriana ela. Nós temos presbiterianos, nossa missão, batistas, cristãos evangélicos. Nós temos várias pessoas de outras igrejas que estão em nossa missão como missionário. Está entendendo? Então, a igreja é responsável por missões. Amém. Isso é Glória a bíblico. Deus. Está em Atos dos Apóstolos isso aqui. Agora, as missões que são a parte da igreja, é parceira hoje da igreja. Nossa missão, tem um documento hoje, nós somos parceiros das igrejas, somos parceiros. Estamos unidos, mesmo objetivo. Sim. Estamos juntos. Se eu querer levantar alguém para ser missionário, e for fazer o curso da Missão do Brasil, em Peniel, quem envia é a igreja. Mas a nossa missão está presente com vocês. Está junto com vocês. Resumindo, tem o texto de Jesus dizendo lá em Mateus 9, né? Rogai ao Pai que envie Trabalhadores. trabalhadores para a seara, pois grande é a seara e são poucos trabalhadores. Sempre foi assim, né? Nós vamos orar, nosso horário já chegou, né? Gente, E obrigado, tá? Depois você por nos pode ouvir. conversar, perguntar mais. Eu tenho uma pergunta que eu não... Pode, aproveita, terminou aqui, pode continuar perguntando. Pastor, Né? só comentando aqui que eu esqueci. Hoje, atualmente, eu moro em Anápolis. Por que moro em Anápolis? A sede da Missão do Brasil é lá em Anápolis. A sede nacional é lá. Eu estava nos Funiô, e por causa de meus filhos precisavam estudar, renunciei ao ministério por causa deles. Renunciei entre aspas, né? Porque eu estou evangelizando os indígenas do Funiô pelo WhatsApp. Eu falo todo dia com eles. Estou trabalhando com os índios do Funiô pelo WhatsApp. Mando mensagem, manda áudio, sabe? Então, eu não estou perdendo meu tempo. Eu estou trabalhando com eles lá em Pernambuco e eu aqui em Anápolis, evangelizando eles. Entendeu? Hoje é mais fácil, né? Tem uma rede social hoje que é fantástico também, né? A gente pode trabalhar com os Enquanto isso, trabalha na base da missão também, dando a assistência toda que precisa. Eu vou falar, então, o nosso trabalho na sede da missão é muito importante. A sede da missão, sem ela, não tinha missão no Brasil, não tinha missão no Brasil. Não tinha missão no Brasil. Precisa dos missionários de base, né? Lá nós temos o departamento. É bom disso você levar o pessoal lá para conhecer. E futuramente, se for da vontade de Deus, volta para a tribo, né? Sim. Já esteve lá visitando, foi um mês lá. Ano passado fiquei um mês na aldeia lá. Né? Almocei com os indígenas. Volta quando para cá, fica aquela, sabe? Volta para cá, vem morar com a gente, fica puxando nós, né? Até Deus dirigir, a gente vai ficar aqui em Anápolis, né? Deus é quem dirige nossa vida, né? Mas a sede da missão no Brasil, ela é a base da missão, é lá. Lá tem vários departamentos, né? Vários departamentos. Então lá é o coração da missão, é a nossa Brasil, é a nossa sede ali. Tudo resolve em Brasília, né? Advogados. Nosso presidente da missão vai reunir com deputados, muitas vezes, nosso presidente da missão, com gente lá em Brasília para abrir os trabalhos e aí não deixam, sabe? Então a sede é para isso. É para auxiliar quem está no campo, lá na frente, para ajudá-los. E andar junto. É uma equipe só, né? É uma equipe só, não pode mudar. Quem está lá tem o mesmo objetivo, de alcançar o povo indígena lá na aldeia. Então nós trabalhamos com esse corpo de pensamento aqui, doutrinário, bíblico, né? Que estamos juntos. Amém. E a igreja faz parte da nossa vida também. A igreja também é a nossa parte importante. A igreja Vamos local. ficar de pé para a gente orar? Vamos orar agradecendo a Deus, né? Por esse tempo de aprendizado.
Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Pontalina como em Goiás, Brasil e até os confins da terra. Amém, é isso mesmo. Pastor, ora para nós, faz uma oração para nós. Senhor, tivemos nessa manhã algo muito especial, que é comentar e fazer a tua obra, a obra missionária. E tenho convicção, plena certeza, que esta igreja aqui local, que temos muito amor por ela, Senhor, que o Senhor venha avançar, trabalhar no coração de cada irmão, cada irmã aqui, cada missionário dessa igreja. Amém. Que o Senhor venha ajudá-los a ter uma visão ampla da obra, uma visão geral da obra, Amém. porque a igreja é responsável por isso. O Senhor é quem levanta, direciona e mostra o caminho a ser seguido. Amém. E pedimos, Pai, por cada líder dessa igreja, conselho da igreja, que venha, Pai, levantar homens e mulheres aqui, Pai, com paixão no coração, para levar teu evangelho aonde não foi anunciado ainda. Amém. Levanta, Deus, faz a obra. Nós te rogamos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus da obra. É o Deus missionário, que tem prazer de alcançar vidas com a palavra. Amém. Usa o pastor Davi, sua família, usa, Pai, toda a igreja para levar teu nome a ser conhecido. Amém. Amém. Abençoa, Pai, que o Senhor venha guardar esta igreja, Pai, de todo mal. Venha levantar, Pai, homens e mulheres dedicados, com paixão no coração, Pai, de trabalhar em Pontalina com o Evangelho, Amém. trabalhar onde colocar no coração deles. Amém. E muito mais, ó Pai, até os confins da terra, porque lá é muito mais carente. Lá não tem ninguém para evangelizar os povos não alcançados. Prepara, Deus. A obra é tua, o Senhor é quem comanda, o Senhor é o capitão da obra, é quem faz todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Abençoa nosso tempo aqui juntos, ó Pai, nessa manhã, ontem também à noite, e à noite e hoje, no domingo também, Pai, queremos também compartilhar o que o Senhor tem feito e fará na tua tão grande obra. Amém. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.